Agora é o seguinte, para os clubes brasileiros a vida segue e o Brasileirão volta. Sábado, 4h30 da tarde, ao vivo na Globo, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. Fábio Jupa tá no Ninho do Urubu com as informações do Flamengo pra gente. E aí, Jupa? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O clima no Flamengo é de pacificação. Depois do veto do presidente Luiz Eduardo Batista à contratação do atacante irlandês Michael Johnston, ele ligou para o José Boto, diretor de futebol, para parar as arestas e essa crise parece que foi contornada. A ideia do Flamengo é ir com força máxima contra o São Paulo e o Felipe Luiz tem 3 dias para resolver alguns problemas. Um deles é a ausência do Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito e vai ficar até 3 meses fora. O outro é a ausência definitiva do Gerson, vendido para o Zenit da Rússia. O Flamengo tem 3 jogadores disputando essas 2 vagas, o Everton Araújo, o Alan e o De La Cruz. Outra expectativa é pela escalação ou não do Pedro como titular, o Pedro que esteve no centro de uma polêmica também. Ele estaria insatisfeito de estar sendo pouco aproveitado no time e o Flamengo teria interesse em negociá-lo, que o Flamengo desistiu, o que o Flamengo negou. Flamengo, é nesse contexto que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro nesse sábado. Escobar, eu volto com você. A imprensa italiana noticiou que a Juventus avalia propor rescisão ao atacante sérvio Vlahovic. Tá? A ideia do clube italiano é oferecer acordo ao jogador para deixá-lo livre no mercado. Para quem não sabe, esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Boto em uma entrevista ao Gazzetta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado, pô, fala aí um jogador da Juventus que se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante sérvio, Vlahovic, que é o centroavante que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, porque na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Boto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. E por falar em imprensa italiana, a imprensa italiana noticiou que a Roma não desistiu de Wesley e pensa propor uma proposta ao Flamengo de mais de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho é a mesma de sempre. A Roma vem conversando com os empresários do atleta há muito tempo. A última proposta que eles não realizaram, eles cogitaram, conversaram com o Flamengo, acenaram com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros em Wesley para ver se o Flamengo aceitaria. O Flamengo avisou, nem manda a proposta, nós não vamos aceitar, nós queremos 30 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 25 milhões de euros, o Flamengo, balança para vender, hein? Vai por mim. 30 milhões de euros, eu acho que não vai chegar. Tomara que eu esteja errado. Tomara que chegue e, se for para vender, que venda por 30 milhões de euros. Mas, enfim, é o que eu penso. Vamos ver. Até porque o jogador até foi bem nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, mas mostrou ali muitos pontos a evoluir ainda. Pontos esses que o mercado europeu leva muito em consideração. Inclusive, mais uma informação. Teve gente soltando aqui na imprensa brasileira que o Botafogo está negociando com o Firmino. E muitos torcedores do Flamengo me perguntaram para saber se era verdade, porque ainda sonham com o Firmino no Flamengo. Não tem nada. É mentira. Palavras de um dirigente do Botafogo. Então, só trazendo a informação, aproveitando que aqui é informação ao vivo para vocês. E por falar em informação, também tem a informação que o José Boto e BAP vão se reunir nessa quarta-feira, pessoalmente, para conversar sobre todos os fatos que ocorreram nas últimas horas envolvendo os bastidores do Flamengo, veto do BAP na contratação do atacante Michael Johnston, enfim, e aí eles vão conversar para de fato pôr um ponto final nessa história. Eu repito o que eu falei no último vídeo, BAP não pensa na demissão do Boto, o Boto só sai do Flamengo se ele pedir para sair, se ele quiser sair. O BAP avalia o trabalho do Boto como muito bom, e gente, o trabalho do Boto não é só contratar jogador, negociar a renovação de contrato, negociar a venda de jogador. O trabalho do Boto vai além disso, tá? As funções vão além apenas de contratar. Mas ele não se dá muito bem com o elenco. Beleza. Num passado recente tinha um diretor do Flamengo que se dava bem com todo o elenco e nas resenhas os jogadores apelidavam esse diretor,
rolavam umas brincadeirinhas. Então, assim, gente, na boa, ou vocês cobram profissionalismo, ou beleza, o cara vai ser amigo de todo mundo, toma um negocinho com o jogador na folga, no churrasco. Não, isso aí é uma relação profissional. E o José Boto, gente, ele vem de uma cultura totalmente diferente. Cultura europeia é nesse nível. O São Paulo é criticado por não ser amigo de jogador. Tudo bem, o São Paulo, ele é, assim, ele é o extremo. A relação dele é quase zero com os atletas. O Pedro apanhou do preparador físico dele, ó. Ele nem foi conversar com o Pedro. Mas, gente, lá é assim. A relação é extremamente profissional. Então, eu não vejo nenhum problema o cara não ser amigo de jogador, não ter uma relação próxima. Eu acho até que tá certo. Não tem que ter relação de amizade com o jogador, frequentar a casa de jogador. Enfim, é o que eu penso. Nação rubro-negra, uma ótima tarde a todos, abençoadas e abençoados amigos e amigas. Preste atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Flamengo intensifica conversas para contratar o meia argentino Ezequiel Barco, segundo informações aí do jornal O Dia. O Flamengo está esperando a janela abrir, a janela de transferências abrir, que vai abrir amanhã, quinta-feira, no dia 10, para anunciar a contratação desse craque de bola, joga muita bola. Ele e Jorge Carrascal pode ser, assim, dois jogadores que podem dar vida, novamente para esse time do Flamengo, tanto ali no meio de campo como ofensivamente. Então, assim, é um jogador que o Flamengo quer e quer muito e não para por aí. A ideia do Flamengo é de contratar de 3 a 4 atletas. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, de ver o Ezequiel Barco chegando no Flamengo. É o nome certo, Eu tentaria o Thiago Almada, mas vamos ver aí o que o Flamengo vai fazer, A gente sabe que muitas temporadas, o Flamengo tá atrás desse substituto do Arrascaeta e nunca chega no Flamengo, só que agora, pelo que eu tô vendo, vai chegar e é o Ezequiel Barco. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse jogador no Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!